Cedinho para você, tudo sobre o futebol. Tempo Extra com Osmar Antônio. Segunda a sexta, 8h15 da manhã. Hoje, na Arena, o Atlético venceu o CRB pelo placar de 2-0. Vamos ver como foi? Com as imagens do meu amigo Arineu. Você comentou esse jogo aí pela Rádio Transamérica, né, Robson? Comentei, Osmar, vim direto lá da Liga Arena aqui para o estúdio do Tempo Extra da Rede CNT. Olha, Osmar... Allan Kardec e Renato Peixoto, né, os gols. Isso, e aí o primeiro gol do Allan Kardec, uma ótima finalização de perna esquerda, depois da assistência do Lucas Esquivel. Primeiro jogo do argentino como titular na temporada, depois de 4 meses sem jogar, passou até por uma cirurgia no pubis, e mostra que tem muita qualidade. Hoje, pelo menos na transmissão da emissora que eu trabalho, ele foi eleito o melhor da partida. Não, aqui você pode falar, não tem problema. Da Rádio Transamérica. Você trabalha na Rádio Transamérica. Ele foi eleito o melhor da partida, o Falcão também foi citado, e o técnico Barbieri. A gente tem, acho que, um pouco para falar do Barbieri, Osmar, mas queria falar um pouco antes do jogo. Eu julgo que foi uma vitória estrategicamente que o Atlético executou bem o que foi planejado e não tanto tecnicamente uma grande atuação. Os dois melhores jogadores do Atlético nessa temporada, ofensivamente, hoje não fizeram um bom jogo. Aliás, o Luiz Fernando ainda na Série B não jogou tão bem. O Zapelli vinha jogando bem, na minha visão, em todas as partidas. Hoje ele não foi tão bem. E mais, estava com cartão amarelo já no segundo tempo, chegou a fazer uma falta perto da grande área, que um árbitro mais rigoroso poderia aplicar um segundo, e ele acabou sendo até substituído. Mas o Atlético, contra um time do Barroca, que tem um estilo, apesar da limitação técnica do CRB, tem um estilo de tentar ficar mais com a bola. O Atlético pressionou muito bem, conseguiu roubar muitas bolas já no campo de ataque ou na intermediária, e teve uma determinação muito grande para, no primeiro tempo, fazer 1-0 logo a 6 minutos e ter mais oportunidades. Aí começou a entrar naquele cenário dos outros jogos, que o Atlético não mata o jogo, começa a ficar assim, parece aquele voo com o transponder desligado. O avião não sabe para onde está indo. O Atlético parece que vai perdendo o rumo. Não consegue matar o jogo, o adversário começa a ficar com a bola, uma hora pode dar ruim. E dessa vez, quando o Barbieri fez 2 alterações aos 28 do segundo tempo, e ele vem sendo muito criticado pelas alterações, ele foi chamado de burro ao tirar o Zapelli e o Felipinho para colocar o garoto Teves e o Renan Peixoto. Só que deu muito resultado. O Patrick entrou fechando ali com o Falcão como volante no lugar do Felipinho. Ele fazia os 2 pontas, o Velasco de um lado e o Isaac do outro, retornar, fechando uma linha de 4, e colocou esses 2 caras mais descansados na frente para pressionar sem a bola, manter o que tinha dado certo no primeiro tempo e para no lançamento decidir o jogo. Foi o que aconteceu. O garoto Teves tinha poucos minutos num jogo contra o Maringá, lá em Maringá, na semifinal do Paranaense, o primeiro jogo. Agora entrou, participou, tabelando com o Peixoto no lance do segundo gol, e também teve outras jogadas em contra-ataques puxados por ele, que ele poderia conseguir o resultado. Então, hoje, o time teve uma atuação, se não tecnicamente excelente, acho que realmente não foi o suficiente para vencer, mas estrategicamente executou bem o plano do técnico Barbieri, que já nas mudanças para o início do jogo foram 3 alterações, todas deram resultado. E essa vitória do Furacão, hein, Jairo? Osmar, acho que o Robson foi muito feliz ao analisar o que foi o jogo. E eu falo um pouco mais do amplo, né, do campeonato todo que até aqui o Atlético veio fazendo. E provavelmente vai ser isso durante o campeonato inteiro. A gente não vai conseguir ver o Atlético dando espetáculo, o Atlético dando show. Aliás, dificilmente a gente vai ver alguma equipe da Série B dando show, sobrando na competição. E o Atlético vai ser isso aí. A gente falou agora há pouco do Coritiba e serve também para o Atlético. Tem um elenco forte o suficiente para brigar pelo acesso, talvez o Atlético até num degrau acima, né, dos demais concorrentes, mas que vai ter dificuldade. Nesse momento, a campanha do Atlético ela é muito boa, né? Nesse momento líder da competição, 4 jogos, 3 vitórias, apenas 1 derrota, mas em nenhum momento, em nenhum jogo, foi aquele assim, ó, o Atlético sobrou
e está dando ao seu torcedor a certeza de que ele vai subir sem muita dificuldade. Isso pode até acontecer, dependendo do encaixe, do atmosfera criada, com a sua torcida a favor. A gente sabe que o Atlético sempre é muito forte dentro de casa, mas pela característica da competição, do time que foi montado, do elenco que tem, ele vai brigar para conquistar o acesso e possivelmente vai conquistar esse acesso, mas tendo dificuldade. Então foram 3 vitórias em que apresentou os mesmos problemas que vinha apresentando antes da competição começar. Tecnicamente lá com algumas dificuldades, com um elenco que tem lá suas diferenças técnicas dos titulares para os reservas, mas se comparado aos outros adversários, tem time sim para subir. Só que não vai ser encantando ninguém. Então o torcedor do Atlético tem que se conscientizar disso. Esquecer um pouquinho os últimos anos, onde o Atlético montou equipes fortes para disputar Copa do Brasil, Libertadores, ou que fosse Sul-Americana, e pensar que hoje é um time de nível de Série B. E o time de nível de Série B, ele é o quê? Ele tem que ser competitivo. Isso o Atlético tem. Time para encantar? Isso aí pode ficar para o ano que vem, talvez, quando a equipe subir. Bom, o Atlético agora vai encarar o Novo Horizontino. Mais um jogo difícil aí para o Atlético fora, né? O mais difícil, na minha visão, que o Atlético vai ter até agora na Série B. Novo Horizontino é um time muito físico, muito difícil de ser enfrentado, tanto quando ele joga fora de casa, como quando ele é mandante, que é esse caso. Vai jogar ainda amanhã contra o Criciúma, também em Novo Horizonte, e aí recebe o Atlético na quinta-feira. É um jogo bem mais complicado e até diferente do de hoje, no sentido estratégico. Queria só falar, Osmar, sobre a coletiva do técnico Maurício Barbieri. Ele estava meio nervoso, né? Bastante. Assim, ele não foi agressivo no sentido de meter o dedo em ninguém, gritar com ninguém que estava fazendo perguntas. Não deu uma de Abel Ferreira e nem de Zubeldia. Mas ele falou mais calmamente, mas com palavras duras, né? É claro que um técnico que fica pressionado, a gente não precisa ser nenhum gênio para saber que se o Atlético não ganhasse hoje ou não apresentasse minimamente um futebol ok, ele seria demitido, porque é assim que a coisa funciona. E ele soltou ali algumas frases interessantes, à minha visão. Uma dizendo que a cobrança da torcida é meio injusta para o elenco atual, que é totalmente modificado, porque quem criou o problema, que é o rebaixamento, foi embora. Falando principalmente dos jogadores. O elenco foi completamente mudado, embora o presidente seja o mesmo, outras pessoas que trabalharam na montagem do time do ano passado sigam no clube. Mas ele se referia aos jogadores. E aí, uma outra parte que aí eu não concordo nem um pouco com o Barbieri, achei que ele generalizou de uma maneira que não é correta, dizendo que quem está criticando o trabalho dele e quem está pedindo a saída dele é mau caráter. Pô, se analisar o trabalho de um técnico é mau caratismo, aí eu vou discordar. Se ele está querendo mandar recado para alguém, que diga o nome. Que diga o nome. Porque ele meio que generalizou de uma maneira ali que eu considerei bem injusta, apesar de existirem sim vários atenuantes para a gente analisar o trabalho dele. Um elenco completamente modificado num ano difícil, porque o Atlético foi rebaixado. O Marcelo Davi está dizendo aqui, ó. O De Lázari deu aula sobre o jogo de hoje, hein? Excelente análise. Obrigado, Marcelo. Um abraço. E tá elogiando você também, Juninho. Tamo bem aqui, né, Marcelo? Obrigado. Tamo bem aqui. Tempo Extra. Oferecimento Raiseg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.